Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Fábio Rusca. Eu fui convidado pelo pessoal do ICL, do Youth Climate Leaders, para moderar esse painel sobre transição energética. É um termo que está se tornando mais e mais comum nos dias de hoje. A gente tem ouvido com muito mais frequência. E não só temos ouvido, né, o termo, como estamos vendo mais painéis solares para quem mora em grandes cidades e até em cidades de interior. E para quem mora em regiões como o Nordeste, a gente está vendo mais e mais turbinas eólicas gerando energia, né? E, bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, falar um pouco sobre o Dia do Profissional do Clima, que é um evento promovido pelo Youth Climate Leaders, em conjunto com os parceiros, para celebrar o profissional que trabalha, né, lutando contra as mudanças climáticas que a gente tem visto ao longo desses anos todos, explorando a nossa matriz energética de forma muito agressiva, explorando óleo, gás, carvão, enfim, e a gente notou, né, acredito que há tempo ainda, que a gente tem muita coisa para ser feita, tem muita luta para lutar, e a gente está celebrando esse dia através do Dia do Profissional do Clima. São 24 horas de evento que vão começar e vão aí ao longo de todo o dia. Nós vamos ter workshops, vamos ter painéis e várias discussões relevantes ao clima. O nosso painel hoje, ele foi dado um nome muito interessante, que é Powering the Transition, Energy for a Better Climate. E nós temos pessoas aqui hoje que são referências nas áreas onde atuam, não só na transição da matriz energética, trazendo aí de uma matriz fóssil para uma matriz mais renovável, mas também que estão democratizando o acesso à energia por pessoas de comunidades mais pobres ou comunidades remotas, e enfim, é um pessoal que tem muita disposição e muito gás para trabalhar contra essas mudanças climáticas. Eu vou começar, vou chamar o Eduardo Ávila, ele é da Revolução Solar, vou pedir para ele se apresentar a Revolução Solar, está fazendo um trabalho excepcional no Rio de Janeiro, no Complexo da Babilônia. Eduardo, bem-vindo, obrigado por participar com a gente aqui hoje. Gostaria de passar a você a palavra agora, para poder se apresentar e apresentar a Revolução Solar. Com certeza. Obrigado, Fábio, e obrigado a todo o pessoal aí da YCL. Prazer estar com vocês. A Ana do Litro também, que o Litro já conheço há um tempo, a Ana eu estou conhecendo aqui hoje, prazer. E o Marcelo também, da ABMAR. Grande prazer estar com vocês. Eu, como o Fábio falou, sou Eduardo Ávila, eu estou como diretor executivo da Revolução Solar agora. E eu vou mostrar aqui uma apresentação que a gente tem, que é interessante porque ilustra um pouco o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Rio e mostra algumas fotos dos nossos projetos e que eu acho que tangibiliza bastante o que a gente vem fazendo aqui na Babilônia, aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma fotinha de uma instalação que a gente fez e a gente tem esse propósito. A gente é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, que tem esse propósito geral de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades de baixa renda, das favelas, inicialmente, aqui no Rio de Janeiro, através da energia solar. E a gente começou aqui na Babilônia, onde a gente está desenvolvendo o projeto piloto, mas pretendemos, a partir dos próximos anos, aí, replicar esse modelo de energia solar comunitário para outras comunidades pelo Rio e pelo Brasil, como agora o Litro já faz muito bem. Recentemente, por esse projeto, eu estou representando a Revolução Solar nesse prêmio global da ONU, que é o Jovens Campeões da Terra, e esse reconhecimento tem sido muito importante para a gente em termos de visibilidade, é claro, mas muito em termos de legitimar também e validar, por uma instituição séria como a ONU, o PNUMA, de meio ambiente, o trabalho que a gente vem fazendo e validar que não é a completa loucura que a gente está fazendo. Faz algum sentido e está em linha com a agenda global de transição energética,
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da agenda que a gente está caminhando até 2030. Então, valida que a gente está indo para onde o mundo está indo e para onde o mundo precisa ir. Né? E apesar de eu estar sendo o porta-voz nessa premiação e aqui nesse evento com vocês, a gente é um grupo muito grande, muito diverso e muito qualificado, que mistura moradores da comunidade, técnicos de empresas, de universidade, voluntários, seja engenheiros, economistas, advogados, publicitários. É um pessoal muito grande, muito bom, que faz esse sonho ser realidade. E a gente tem esse propósito que eu falei no início, do desenvolvimento das favelas através da energia solar, né? Mas uma frase que eu escutei num curso que a gente fez, que ficou muito na minha cabeça, é que para uma inovação social ser bem-sucedida, assim, uma inovação qualquer, você não pode se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pelo problema. E a solução você vai testando e vai vendo se ela é compatível para resolver o problema. Então, a gente foca muito em qual é o problema que a gente quer resolver. E aí, quando você fala de acesso à energia na favela, normalmente vem no imaginário social comum a ideia que está todo mundo na favela com conexões clandestinas, né, no gato. E aí a gente foi fazer uma pesquisa de campo na favela da Babilônia, que é onde a gente começou a atuar, para ver se essa ideia correspondia à realidade. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que, na verdade, essa ideia é equivocada. Isso não é verdade. Uma enorme parte da população da Babilônia está, sim, regularizada, com consumo de energia regularizado, paga, sim, pela conta de luz. Claro que tem o problema das conexões clandestinas, mas tem um segmento muito significativo dessa população que paga pela conta de luz, paga muito caro, proporcionalmente em relação à renda, eles pagam mais do que as classes média e alta, porque a tarifa, na maioria deles, para eles, é a mesma, e a renda é muito menor. Então, pesa muito mais no bolso deles e, pior, é uma energia de muito pior qualidade do que nas outras áreas da cidade. A rede elétrica é muito mais instável lá, então cai muito mais a luz. Então, mais do que um sentimento de insatisfação com o preço e com a qualidade do serviço, tem um sentimento muito forte de injustiça com relação à energia na favela e de impotência de mudar esse sistema, que normalmente é tão distante, né, deles. E aí foi nesse contexto que a Revolução Solar foi fundada em 2015, a gente completou 5 anos agora, muito fruto da união das experiências dessas lideranças comunitárias da favela da Babilônia, que sentem na pele esse problema de acesso à energia como um entrave ao desenvolvimento da comunidade muito forte, com empreendedores sociais, como eu e muitos outros, de universidades ou empresas do setor energético, principalmente especialistas em energia solar, que estão vendo na evolução dessa tecnologia como uma solução possível para esse problema de acesso à energia nas favelas. E o contexto econômico para o tipo de solução que a gente propõe é super favorável. A energia convencional está ficando cada vez mais cara aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos. Por outro lado, essa nova energia, tanto solar como eólica, que vocês vão falar daqui a pouco, está ficando cada vez mais barata e a tendência é que fique cada vez mais barata nos próximos anos. Então, ela já é competitiva, a ponto de a região da metropolitana do Rio de Janeiro, onde a gente está aqui, ser a mais vantajosa economicamente do Brasil para você fazer instalações de energia solar. É onde o tempo do retorno do investimento se paga mais rápido. Paga em quase 3 anos, e as placas duram mais que 30 anos. Então, é muito vantajoso economicamente. E quando o Globo foi publicar essa pesquisa, ele usou uma foto nossa e citou a gente da Revolução Solar. Então, a gente está ficando feliz que está virando referência no setor de energia solar brasileiro também. E por esses fundamentos todos econômicos, é um mercado que, nos últimos anos, está em crescimento exponencial, impressionante, mas ainda não está nem perto de onde ele pode chegar. Passamos agora os 400 mil sistemas, isso é 0,4% do mercado, potencial de 84 milhões de unidades consumidores que a gente tem no Brasil, que podem se beneficiar da geração distribuída. E o que a Revolução Solar faz nesse contexto todo? A gente começou fazendo só instalações de energia solar, que tem esse objetivo de reduzir o custo da energia para a população na favela e promover esse empoderamento deles energético, né? Mas a gente, com aquela pesquisa, percebeu que a gente precisava ir além, que a gente precisava aprofundar esse modelo de atuação para engajar mais a comunidade. Então, a gente começou uma frente também de capacitação profissional dos moradores, como eletricistas, instaladores solares. Isso gera emprego e renda local,
Isso garante o engajamento da comunidade e garante o protagonismo deles, a autonomia, e garante a manutenção dos sistemas que são instalados com uma equipe local treinada, né? E a gente começou também, ao longo dos anos, uma frente de educação infantil com as crianças da comunidade também, sobre sustentabilidade, energias renováveis, além de pesquisas, eventos e representação dos interesses dessa população no setor energético, que é tão abstrato, né? Tão distante, mas ao mesmo tempo é tão fundamental no dia a dia dessas pessoas e comunidades. E aí esse eixo de atuação que a gente chama da nossa metodologia ciclo solar, que uma frente retroalimenta a outra, então os instaladores fazem a instalação e a manutenção das placas, dão as oficinas para as crianças, nas oficinas para as crianças elas usam as instalações como uma forma de aproximar essa discussão de sustentabilidade, educação ambiental das crianças. E aí a gente já fez 3 instalações na Babilônia, já formou 31 moradores, tem feito essas oficinas com as crianças frequentemente, tem construído uma cultura de mensuração e avaliação de impacto. No nosso site lá tem os indicadores atualizados, um alinhamento a essa agenda 2030 da ONU muito forte. Tem ganho alguns reconhecimentos, tanto a nível estadual, nacional e internacional, que ajudam a gente a se capacitar, a se conectar com o setor. E qual que é o nosso momento agora? A gente percebeu que para replicar esse modelo das instalações individuais que a gente vinha fazendo, que são as placas no telhado de cada casa, ia ser muito difícil replicar de forma sustentável, porque a maioria das casas demanda reforço de estrutura para aguentar as placas, que são muito pesadas. E isso acaba encarecendo a solução de instalação individual. E muitas também têm barreira de sombreamento pelas árvores, ou pelas construções do lado, ou pelo morro atrás. Então, qual que é o projeto que a gente está adotando agora, o novo modelo para replicar isso, esse modelo de uma forma sustentável? É através da geração compartilhada, através das cooperativas. Então, a gente está construindo exatamente nesse momento agora, enquanto vocês escutam a gente, a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. Vai ser um sistema instalado no telhado da Associação de Moradores da Babilônia e vai alimentar, vai ser compartilhada energia para cerca de 30 famílias, tanto da Babilônia quanto do Chapéu Mangueira, que é a comunidade vizinha que a gente está trazendo a partir de agora para o projeto também. E ele tem um modelo próprio de sustentabilidade econômica, que para de pé depois de implementado, para de depender de doações, mas a gente sempre continua aberto à participação, seja através de patrocínios de empresas, ou subvenções de fundações, ou doação de pessoas físicas, e trabalho voluntário também, que é muito importante nas nossas atividades. Então, convido a quem estiver assistindo para acessar, se conectar com a gente nos canais digitais, aí nas redes sociais, e acessar o nosso site, conhecer um pouco mais e participar dessa revolução solar junto com a gente. Obrigado. Bom, muito obrigado, Eduardo. Foi fantástico ver o trabalho que vocês estão fazendo no Rio. Espero poder ver esse trabalho em mais lugares no Brasil. Muito legal ver essa postura ativa e, como eu disse no início do painel, né, de democratizar o acesso à energia. Muito bacana, parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, dando sequência aqui ao painel, eu gostaria agora de chamar a Ana, da Litro de Luz. Ana, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco para a gente qual é a principal atividade da Litro de Luz, como vocês estão fazendo isso, onde vocês estão atuando. Se puder compartilhar com a gente, fica à vontade para iniciar. Tá bom, obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Eu sou parte da rede do Youth Climate Leaders, fiz o curso no começo desse ano, em maio, então, para mim, é uma honra estar aqui junto com vocês. Fico muito feliz do Litro estar participando, né, e eu poder representar o Litro. Eu vou pedir sua desculpa, porque vocês devem estar ouvindo minha cachorra latir, mas a gente não tem muito controle sobre os bichinhos, então, espero que não. Bom, eu sou engenheira química, não tem muito a ver com energia, assim, no dia a dia. Eu trabalho numa consultoria de sustentabilidade, trabalhando com investimentos ESG, que está muito na moda também. E sou líder de célula do Litro de Luz, São Paulo. Então, eu faço trabalho voluntário no Litro desde 2018.
Sou apaixonada pela causa, né? Então, a gente se desdobra para poder fazer muita coisa em pouco tempo. E o litro, ele teve uma inspiração lá em 2002 com uma solução de iluminação diurna, que foi a lâmpada de Moser. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma solução muito simples para você economizar energia durante o dia. Então, você pega uma garrafa PET transparente, enche de água, um pouquinho de alvejante, né, para não criar um musgo, e coloca metade da garrafa para dentro do telhado e metade para fora. E daí, quando o sol bate, tem a refração, e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts, dessas incandescentes aí, antigas. Então, ilumina muito bem. Isso foi inventado aqui no Brasil, né, pelo Alfredo Moser, lá em Minas Gerais, e daí em 2011, o Ilac Dias, lá na Filipinas, começou o Liter of Light, que é o movimento internacional que o litro de luz faz parte. E de lá da Filipinas, o Vitor Belota, junto com mais duas outras pessoas, trouxe aqui para o Brasil e começou isso lá em Balneário Camboriú. Hoje, a gente já não trabalha mais com essa iluminação diurna, né? A gente trabalha com soluções de iluminação noturna, e a gente está nas 5 regiões do Brasil. Então, a gente tem célula em Floripa, tem célula no Rio de Janeiro, tem célula em São Paulo, Brasília, Campina Grande e Manaus. Então, a gente tem 200 voluntários espalhados aí por essas 6 cidades, desculpa. Então, como a gente faz isso, né? A gente tem 3 soluções, que uma é o poste, que é para iluminação urbana, uma é o lampião, que é para iluminação, pode ser iluminação interna, pode ser iluminação externa, é uma solução que você pode levar para um lado e para o outro. E a iluminação interna, que ela é fixa, igual essa iluminação que a gente tem aqui dentro de casa. E todas elas são compostas de bateria, placa solar, LED, um circuito e PVC, garrafa plástica, coisas simples que a gente pode conseguir em qualquer lugar. Aqui em São Paulo, né, a gente trabalha muito em comunidade urbana, que, como o Eduardo falou, às vezes não é que eles têm gato, né, que tem conexões irregulares, mas quando você faz a regularização, por esse preço alto e essa instabilidade, as ruas acabam ficando muito escuras. Então, a gente, quando tem a ligação irregular, as ruas são todas iluminadas, porque todo mundo coloca uma lampadinha para fora para iluminar a frente de casa. E daí, quando chega a regularização, as ruas ficam muito escuras, e daí você tem um índice de acidente muito grande, então as ruas já são irregulares, né? Muitas não são pavimentadas, as pessoas normalmente saem muito cedo e voltam muito tarde para casa. Tem a questão da segurança mesmo, por não conseguir ter muitos lugares muito escuros, enfim, tem diversas coisas assim que são específicas de comunidades urbanas, e que o litro vem para tentar suprir essa necessidade. Então, a gente trabalha muito com o engajamento das comunidades, porque os postes ficam na rua, né? Então, elas não são de uma pessoa, elas são da comunidade. Então, a gente tem uma metodologia que chama Nosso Jeito, que a gente faz todo um engajamento prévio da comunidade. Então, primeiro a gente precisa entender se essa comunidade a gente consegue aplicar aplicar nossa metodologia, se os postes vão ter lugar para receber sol, se vai passar um caminhão ali, vai levar nosso poste, porque o nosso poste é baixo, ele não é alto que nem esses postes de rua que a gente está acostumado. Então, nosso poste é feito para pessoas, né? Para pessoas caminharem, para pessoas usufruírem, e não para iluminar a rua que passa carro. Então, tem um monte de coisas, de questões técnicas que são vistas e questões da comunidade. Então, tem uma liderança, tem uma possível liderança que a gente vai conseguir treinar, que a gente vai conseguir empoderar essas pessoas de cuidarem daquele poste, de se organizarem quando precisar comprar uma outra bateria,
quando precisar, enfim, limpar ali a placa solar, porque senão não carrega a bateria, elas vão cuidar disso. Então, a gente faz todo esse trabalho de verificação, de empoderamento. E o dia da ação, né, que parece assim, que a gente só faz ação, mas tem todo esse trabalho por trás. O dia da ação é uma comemoração, né, a celebração de todo esse trabalho que veio atrás e concretização daquilo. Então, a gente bota os postes, entrega os lampiões, e o mais importante, a gente não leva nada pronto. A gente monta junto com a comunidade. E tem muita gente que fala, eu não vou conseguir. E daí fala, não, vamos aqui, eu vou sentar com você, vamos junto, vamos ver o manual. E daí depois todo mundo, principalmente senhorinhas mais velhas, falam, eu não acredito que eu consegui. Foi fácil mesmo. Então, eles ficam muito felizes de ter conseguido fazer aquilo, uma coisa que eles não sentiam que eles eram capazes, sabe? Então, acho que uma das coisas que para mim, o Litro faz muito bem é aproximar esse conhecimento das pessoas. Porque às vezes parece muito longe, tipo, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir. Então, acho que isso é uma das coisas que o Litro faz muito bem e que a gente quer que leve a novos conhecimentos, a novos caminhos para eles, né? Então, por isso que essa questão de empoderar eles, de ensinar, fazer junto, é uma coisa muito importante para a gente. E daí, falando só mais um pouquinho do cenário do Litro atual, né? A gente está com 200 voluntários, a gente está em 100 comunidades no Brasil, e a gente atua em comunidades quilombolas, então a gente já foi para Calunga, lá em Goiás, 2 vezes. A gente está acabando de fazer uma ação agora na Amazônia, no Médio Juruá, perto de Caruaru, em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas também a gente já atuou, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, comunidades urbanas e também outras comunidades rurais. Aqui em São Paulo, a gente atuou em uma comunidade rural lá em Miracatu, no Vale do Ribeira. Então, a gente trabalha com muitas comunidades diversas e cada comunidade tem o seu jeito, tem a sua peculiaridade e a gente tem que se adaptar para conseguir melhor resolver o problema deles, né? Então, eles são o foco. Acho que é isso. Beleza, muito obrigado. Mais uma vez, fantástico ver o trabalho que vocês fazem, chegando onde as operadoras, enfim, onde a gente deveria chegar, mas ainda não chega, vocês possibilitam isso. Parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Dando sequência ao painel, eu agora queria passar a palavra ao Marcelo. Marcelo é o presidente da BEMAR, para falar um pouco para a gente sobre o overview das instalações de energia eólica offshore no Brasil. Marcelo, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para essa próxima década. A gente vê alguns players aí que estão pelo mundo, que estão muito fortes na Europa, começaram agora na Ásia, que estão nos Estados Unidos também, estão demonstrando um interesse muito forte em vir para o Brasil. E também, obviamente, as empresas brasileiras, que é o caso da Eólica Brasil. Gostaria que você nos falasse um pouco quais são as suas expectativas para essa próxima década no que diz respeito às instalações eólicas offshore aqui no Brasil. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, Ana Luísa, parabéns aí pelas iniciativas. São demais. É bom ver isso, as pessoas fazendo coisas tão bacanas. Muito obrigado, o ICL, né? Então, bom, eu acho que para disciplinar um pouquinho a minha fala, que senão posso até me perder, é tanto assunto para falar sobre isso, eu acho que um pouco da história da eólica offshore no Brasil se mescla com o histórico do meu projeto, que eu estou trabalhando desde 2001. Antes mesmo de existir eólica em terra no Brasil, já parti para a eólica offshore. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto, e aí na segunda parte da fala a gente entra na parte setorial e sobre aquilo que a gente vê para a próxima década e como é que vai ser essa nova fronteira energética nacional. Tá ok assim? Perfeito, Marcelo. Tá bom, então eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela e a gente dá uma olhadinha aqui nessa apresentação que eu vou fazer. Ok? Vamos lá.
Pronto. Bom, nós estamos falando aqui então do Complexo Eólico Marítimo Asa Branca, da Eólica Brasil. Esse é o projeto pioneiro no Brasil dessa fonte energética. E ele tem hoje a configuração com 720 megawatts, a primeira fase dele, composto por 60 turbinas de 12 mega, e nós requeremos uma área e fomos buscar as autorizações governamentais para poder ter um pipeline de projetos, né? uma sequência de projetos. Então, o Asa Branca 1 são 60 turbinas, nós vamos ter até o Asa Branca 12, né? Que basicamente essa configuração, ou naturalmente com menos turbinas, porque a cada ano que passa cresce a potência das turbinas, cresce o tamanho delas, então a gente vai fazer um pouco mais afastado, enfim. Mas é um projeto cujo objetivo era ser o espelho eólico da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, para poder fazer com que na época da seca se pudesse guardar água nos reservatórios das hidrelétricas do Rio São Francisco, porque a energia do vento é muito maior durante a época seca, então ela complementa o regime hídrico, né? E então com isso a gente poderia fazer com que se aumentasse 5 vezes a vazão da transposição de São Francisco, sem ter um perigo de escassez de água no rio, né? Justamente durante a época seca. Então, por isso que a gente chama de Asa Branca o projeto, ele vai ajudar a trazer água para o sertão e que é muito vai ser possível fazer uma Califórnia do Atlântico, que é um dos grandes celeiros do mundo. Então, tem sol, 300 dias de sol por ano, tem vastas áreas e botando água lá tudo dá, né? Então vamos lá. A turbina eólica que nós estamos usando agora, que a gente obteve a primeira autorização da ANEEL para a construção de uma eólica no mar do Brasil, foi essa da GE, que é de 12 mega, que semana passada foi ampliada para 13 mega, com alteração no gerador. Então, ela tem 260 metros de altura, cada pá tem 107 metros de comprimento, a casa das máquinas fica, nesse caso aqui, a 140 metros de altura, essa torre tem 8 metros de diâmetro, esse tubo. Então, essa é a maior turbina instalada hoje no mundo. Então, nós somos, como eu já disse, o primeiro e único no Brasil a ter obtido o despacho do recebimento do requerimento de outorga da ANEEL, né? E tivemos as aprovações desses outros órgãos aqui, né? Então, do Patrimônio da União, Patrimônio da União que foi consultada logo no começo, e que expediu uma declaração de disponibilidade diária endereçada ao IBAMA e à ANEEL, permitindo que se continuasse a fazer os processos de autorização para produção independente de energia e também para licenciamento ambiental. Antes disso acontecer, nós fomos à Aeronáutica, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Capitania dos Portos do Ceará, que depois foi para o Centro de Hidrografia, foi para o Centro de Auxílios à Navegação, o CAMR, e passamos pelo ICMBio, né? Abrimos o primeiro processo de licenciamento ambiental de uma eólica offshore no Brasil. Então, do IBAMA, eles ouviram a FUNAI, o ICMBio, Palmares e IFAM. Como a gente fez a nossa lição de casa, não tem nenhuma área de restrição sendo impactada diretamente por qualquer das estruturas do nosso projeto. Então, o ICMBio deu nada a opor, Palmares também deu nada a opor, o IFAM expediu um termo de referência específico, que a gente está próximo, mas não na área diretamente afetada, mas na área de influência direta, a alguns sítios arqueológicos, né? Passamos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, que disse ser possível haver um consorciamento da atividade eólica marítima com a aquicultura, né? Piscicultura, maricultura, enfim, algicultura, carcinicultura, dá para fazer um consorciamento aí. Passamos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pela Secretaria Especial dos Portos, pela Agência Nacional do Petróleo, que inclusive disse que é possível haver também um consorciamento entre eólica marítima e também a atividade de exploração de petróleo e gás no mar, como acontece, por exemplo, na usina eólica offshore de Beatrice, na Bélgica, que foi construída especificamente para energizar poços de petróleo. Então, nós somos os únicos a ter todas essas aprovações no Brasil,
estamos à frente pelo menos 3 anos de qualquer outro projeto que tenha já começado. Tá? Bom, só a primeira fase vai demandar 200 quilômetros de condutores elétricos que nós vamos enterrar no leito do mar. Tá? Então, a gente está conduzindo agora o processo interno de avaliação de impacto ambiental, né, que dentro dele está sendo construído o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente. Né, e como no Brasil ainda não tem um planejamento espacial marítimo, nós internamente estamos trabalhando nisso, que se possa fazer com que a eólica offshore seja um instrumento de inclusão socioeconômica das populações tradicionais locais e com os pescadores artesanais que estão absolutamente empobrecidos. Eu os conheço há 20 anos já e vejo, sabe, o que esse pessoal está sofrendo, tendo que navegar 60 milhas náuticas para longe da costa, naqueles barquinhos traineirinha de 5, 6 metros. É triste de ver a condição desse pessoal. Então, a gente, com uma distância próxima da costa, que nós estamos falando aqui 3,5 km, tudo mais próxima, vai poder ajudar a monitorar projetos, por exemplo, de piscicultura, de plantação de alga no mar, de engorda de lagosta, porque o maior problema dessas culturas são furto. Então, a gente tendo elas próximas, e nós vamos ter barcos de patrulha, e a gente trabalhando junto com eles vai poder ajudar a fazer um monitoramento, né, dessas atividades. Então, nós queremos ser bons vizinhos e ajudar a aumentar a renda do pessoal do nosso vizinho. Tá? Então, vamos lá. Nosso cronograma é para começar a gerar total em 2025, no segundo trimestre, mas no primeiro trimestre já começar a gerar, né, a construção começando no primeiro trimestre de 2024 no mar, e a construção, a fabricação começando por volta do terceiro trimestre de 2023. Então, esse é o nosso cronograma. E nós vamos poder fornecer energia, por exemplo, para a transposição de São Francisco, né, e que também vai poder ser uma híbrida com eólica offshore, também solar terrestre e solar flutuante. Porque o maior insumo da transposição é justamente a energia elétrica, o maior custo que tem é a energia elétrica, né, de operação. Então, com isso a gente consegue ajudar aí a levar água para o sertão, por isso que nós estamos falando do projeto Asa Branca. Eu acho que com isso eu termino a primeira fase, a primeira parte da exposição, depois eu posso continuar. Obrigado. Bom, beleza, Marcelo, muito obrigado, muito esclarecedor, muito legal ver que tem um projeto numa fase tão já avançada aqui no Brasil, né, eu espero que esse projeto possa se concretizar e siga o cronograma aí, para a gente ver ele funcionando em 2025. Eu, aproveitando, né, esse gancho do Marcelo, agora eu vou falar um pouco sobre mim, dar uma pausa para vocês. Eu sou engenheiro mecânico e eu, desde a época que eu estudava, me formei no interior de São Paulo, aqui na Universidade de São Paulo, eu sempre fui muito interessado pela parte de geração de energia. E de fato, eu comecei a fazer um estágio na área de combustíveis fósseis de distribuição e obviamente, o que eu conhecia como energia renovável aqui no Brasil, né, no início, sabia, obviamente, né, da existência de energia solar, energia eólica, mas por estar aqui em São Paulo não tinha tanto contato com a eólica, e a solar há 10 anos atrás ainda era um pouco mais, tinha um custo mais elevado, não era tão comum. Então, a gente tinha aquela ideia de, poxa, energia hidrelétrica é uma energia renovável aqui no Brasil, e a gente tinha as outras usinas aí, as termoelétricas, enfim, utilizando combustível fóssil para funcionar. E eu acabei, né, me direcionando ao mercado de óleo e gás, comecei com distribuição, trabalhei no interior de São Paulo por muito tempo, e depois de muito tempo, 2 anos, e depois disso eu fui trabalhar no mar, eu fui trabalhar offshore, né? Virei um engenheiro de lançamento de dutos para extração de óleo e gás no Atlântico, aqui sul, no Brasil. Trabalhei em muitos projetos do pré-sal para a Petrobras e também em alguns projetos para outros players aí no mercado de óleo e gás, Equinor, Total e etc.
e desde 2013 eu estava fazendo, né, trabalhando nesses projetos, e em 2016 eu comecei a me incomodar um pouco e a procurar, a saber um pouco mais, a olhar mais para o mercado de energia eólica offshore, principalmente, mas também para o mercado de energia solar, né, vendo o potencial que ele tinha. Eu acabei me incomodando bastante com a cadeia energética da qual eu fazia parte, e eu procurei, comecei a me interessar por esses assuntos, e isso me levou à Europa. Eu trabalhava embarcado, então eu ficava um mês no navio e um mês eu estava lá. Eu fui me especializar um pouco nesse assunto. Fiz alguns cursos sobre energia eólica offshore e também sobre energia solar. E, em adição a isso, o gerenciamento desse tipo de projeto. E eu gostei muito, foi no melhor momento que isso poderia ter acontecido na minha vida. E eu migrei um pouco do Brasil para a Europa, e eu fui trabalhar numa não uma operadora, mas uma contratada que fazia a instalação de cabo elétrico no mar. E foi onde eu comecei a ter contato com as usinas eólicas da Europa, que são fantásticas, como o Marcelo bem disse antes, as turbinas são cada vez maiores e os projetos são cada vez maiores, mais desafiadores, e foi um desafio muito grande para mim, e isso acabou. Eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar com a Ligás, porém, ainda me sentindo um pouco incomodado. Eu finalmente agora estou voltando para a Europa, vou finalmente trabalhar no mercado de energia eólica, puramente energia eólica, não só cabos elétricos. Como eu ainda não comecei, eu não vou anunciar para onde eu vou, por questões contratuais, etc., mas eu consegui fazer essa transição, eu consegui mudar o rumo da minha carreira, uma carreira que eu achava que ia ser voltada para óleo e gás. Eu consegui mudar o rumo disso. E eu gostaria de deixar aqui, né, isso funcionou comigo, o que eu fiz, o que possibilitou isso. Não é fácil mudar de ramo, não de uma hora para outra. A gente está falando de 2016 até 2020. Mas o que eu posso dizer para as pessoas que pensam em fazer essa transição pega tudo aquilo que você acha que você faz hoje, pega tudo aquilo que você acha que você poderia utilizar nesse ramo que você quer atuar. Eu fiz isso e eu trabalhei o meu currículo, eu construí uma rede de contatos, eu fiz muito networking, eu participei de muito workshop, eu me informei sobre o assunto, e eu consegui trazer tudo aquilo que eu aprendi no mercado offshore, que foi uma bagagem muito interessante. Eu consegui trazer para cá, e hoje eu estou num local onde eu gostaria de estar já há anos. Então, eu deixo aqui a minha mensagem: traga para cá o que você acha que você construiu aí, que eu tenho certeza que tem muito trabalho a ser feito. E eu não digo só para eólica, eu digo para solar, eu digo para geotérmica, e entre outras diversas formas de energia que a gente tem pelo mundo. Bom, era isso que eu gostaria de dividir só dessa transição de carreira, né? A gente está falando de transição energética, mas eu também, no meio de tudo isso, eu consegui fazer essa transição de carreira. Agora eu vou voltar, né? Eu vou pedir ao Eduardo novamente. Eduardo, gostaria de pedir para você brevemente descrever, né, como que está sendo essa cooperativa da Babilônia, como que vocês pensam em expandir isso para outros locais, se vocês têm um cronograma para isso. E também, uma curiosidade, essas pessoas que têm ligações clandestinas em casa, como vocês estão auxiliando essas pessoas para que elas se regularizem com a companhia e também se regularizem para poder se beneficiar dessa cooperativa de energia que vocês estão construindo? Uhum. Não, só primeiro comentar sobre o que você falou. É importante a gente trazer essa perspectiva da carreira profissional. Afinal, a gente está no evento do Day of the Climate Professional, né? Então, é importante falar dessa transição energética e uma transição de carreira também, para fazer com que quem faz a transição energética são pessoas, são profissionais, né? Então,
E só ressaltar que projetos como a Revolução Solar e o Litro de Luz oferecem a experiência do voluntariado como uma primeira experiência profissional também no setor, para quem quer fazer essa transição, não tem nenhuma experiência. Pô, quero trabalhar com solar, não tenho nenhuma experiência. Ah, quero trabalhar com comunidade urbana e um modelo de instalação nas casas. Pô, vai voluntariar na Revolução Solar. Quero trabalhar com comunidade mais isolada com iluminação, vai voluntariar no Litro de Luz. E é uma primeira experiência que abre as portas para esse setor. A cooperativa, desde o início da Revolução Solar, era a grande ideia de modelo de organização, porque um dos fundadores da Revolução Solar foi um belga, um cara chamado Paul, que participava de cooperativas de energia renovável lá na Europa, na Bélgica. E ele foi abrir um restaurante na Babilônia e se juntou com lideranças comunitárias da Babilônia, presidente da associação de moradores, eletricista, e percebeu que esse modelo da cooperativa ele é muito adequado à realidade das favelas, porque são lugares que têm tradicionalmente essa cultura e essa tradição de comunidade, de autogestão, de solidariedade, de cooperação, né, de colaboração muito forte, que são os princípios do cooperativismo, né, são os valores do cooperativismo. Só que a tecnologia ainda é muito nova, então a gente teve esse trabalho ao longo desses primeiros anos para ir construindo, para familiarizando a comunidade com a tecnologia, para ir construindo uma estrutura organizacional também, que está permitindo agora, esse ano, a gente construir essa primeira cooperativa, que era o sonho inicial. E aí, como é que está sendo o andamento desse projeto esse ano? A gente fez uma campanha de financiamento coletivo que fechou dia 20 de outubro, batemos a meta lá, dia 20 de outubro foi aniversário de 5 anos da Revolução Solar também, a gente escolheu estrategicamente o dia para fechar, era bater a meta ou bater a meta, comemorar ou comemorar, não tinha margem para erro, e a gente bateu, deu tudo certo. E esse modelo de financiamento coletivo também conversa muito com essa coisa que a gente está falando, né, de horizontalidade, colaboração e tal. Então, a gente escolheu a dedo esse modelo de financiamento também, além de patrocínios de empresas também. E aí a gente captou, então, os recursos até 20 de outubro. Aí, 21 de outubro, a gente já começou a próxima etapa, que foi o quê? A gente aplicou pesquisas de mensuração de impacto para medir como é que estava o contexto antes da pandemia. Então, 120 famílias se inscreveram. A gente aplicou essa enquete para mensurar e levantar os dados antes da intervenção da cooperativa e vai aplicar depois essa mesma pesquisa daqui a 6 meses e de 6 em 6 meses com esse mesmo grupo para ter uma metodologia científica também de mensuração e avaliação de impacto e conseguir reportar esses resultados, porque é importante, além de causar impacto, que a gente consiga comunicar isso e ter transparência, né? E aí a gente já fez isso, está acabando essa semana agora, essa aplicação de enquetes, e está fazendo assim, porque tem que ter conta na distribuidora de energia, porque a gente está entrando dentro de uma regulação do setor, da ANEEL, e todos os participantes têm que estar 100% regularizados, tem que ter relógio e tal. Então, a gente está fazendo essa seleção de um pessoal que não tem, e aí vão ter um pouco mais de elegíveis do que vagas que a gente tem. A gente vai fazer um sorteio esse sábado agora. Então, a coisa está acontecendo. Enquanto eu estou fazendo aqui, daqui a pouco eu vou para lá trabalhar. Está tendo a obra civil também no prédio da Associação de Moradores para reforçar a estrutura do prédio, trocar as telhas para aguentar as placas, que são muitas placas, muito pesadas. E então a gente está no meio da correria, e agora novembro isso tudo, e aí dezembro o planejamento é instalar todas as placas lá e fazer um evento de inauguração em janeiro. E janeiro já começar essa operação de compartilhamento dos créditos de energia com essas famílias cooperadas. E aí o que eu falei, aí a segunda pergunta que você fez em relação ao pessoal que não está regularizado, que conversa com isso que eu falei, porque realmente para entrar, a gente está focando nesse início no pessoal que está regularizado, que paga pela conta de luz, está insatisfeito com a qualidade do serviço, paga uma conta que não cabe. Então é esse pessoal que é muito significativo esse segmento na favela. Então esse é o pessoal que a gente está focando de início.
Só que a gente sim percebe que tem essa questão das conexões irregulares, que é muito relevante na comunidade. Ninguém gosta lá de estar nisso também, apesar do mito achar que eles querem. Não, você ter conta de luz é um sinônimo de cidadania, de ética. Eles querem isso. Na maioria também, a religião traz muito esse ímpeto de sim estar regularizado, de uma questão de cidadania, de ética, de atitude. Só que não cabe no bolso deles. O atual preço da energia não dá para pagar. E então, aos poucos, a gente tem as hipóteses que a gente vai trazendo esse pessoal que gostaria de se regularizar, mas que não consegue pagar, e vai trazendo e vai regularizando eles aos poucos, junto com o diálogo com a concessionária de distribuição daqui também, prestando auxílio técnico, e aos poucos trazendo eles para esse modelo mais acessível, que gera emprego e renda local, oportunidade de educação também, e fazendo eles serem os protagonistas desse novo modelo de energia solar comunitária. Pô, muito bacana, é muito interessante ter essa perspectiva e entender como que tá isso, né? Como que isso é tratado com as pessoas também. Eu concordo contigo, é uma questão de cidadania, é uma questão de ter o seu nome, a sua casa, enfim, acho E você muito bacana. perguntou, Fábio, desculpa, é que você tinha perguntado também de futuro, replicação. Sim, muito rápido. A gente está 100% focado agora na implementação desse piloto para validar as operações, validar a comunicação, validar todos os processos com a comunidade, padronizar isso aí, ter um modelo padronizado e replicável para aí sim, a partir do final do ano que vem, ou 22, começar a pensar em replicar isso para outras comunidades, não só favelas, mas quilombolas, indígenas, outras que têm problemas similares e potencialidades similares, que bate todo o sol nessas comunidades que precisa para gerar energia lá. Então, é um modelo que, sim, é replicável, mas agora precisa ter foco em implementar o piloto. Com certeza. Beleza, Eduardo, muito obrigado pela sua resposta. Valeu. Eu vou voltar agora, fazer uma pergunta muito rápida, a gente já está com o tempo quase no final, tem um tempinho ainda. Ana, em relação a litros de luz, como que tem sido o relacionamento com as concessionárias de energia, né? Eu sei que vocês têm parcerias com as concessionárias. Você acha que isso está fomentando que as concessionárias cheguem com a energia onde vocês estão chegando e elas não ainda? Você acha que tem uma influência positiva da litro de luz nesse sentido? Eu acho que com certeza tem, assim, a gente tem muita parceria com as concessionárias, com as operadoras, né? Então, CPFL, Enel, EDP, EDF, Fluminense. Então, assim, o que acontece? Às vezes elas acabam não conseguindo chegar naquelas comunidades por uma questão de lucro, porque a gente sabe como que é essa questão das empresas privadas, né? Então, precisa dar retorno, precisa, enfim, fazer sentido, porque é caro, na verdade. É caro você colocar uma linha de transmissão, é caro você conseguir fazer instalação em todos esses lugares, e às vezes é muito caro porque é muito longe. E realmente, às vezes, não faz sentido você ter um sistema centralizado, né? Às vezes faz sentido você ter um sistema distribuído. Então, e o litro vem muito para dar esse primeiro passo. Então, a gente tem muito... A gente fala que a gente sobrevive de serviços, de prestação de serviços, né? Então, a gente tem muita parceria com essas empresas para fazer voluntariado corporativo, para fazer ação em área de influência, para fazer ação de instalação de placas solares também. Então, isso são alguns das nossas parcerias, assim. Então, a gente fez o ano passado uma ação em Caetité com a Enel, que eles têm uma instalação de usinas, uma usina eólica, que é pertinho da comunidade de Caetité, só que a iluminação, a luz não chega em Caetité. Então, a gente foi
e fez essa ação em conjunto com a Enel. Então, tem toda essa questão. E acho que um atrativo, assim, que o Litro traz muito e que também está muito, que eu ouvi o Eduardo falando muito, essa questão da comunidade, do empoderamento da comunidade. Então, para as empresas, é muito interessante ter a comunidade engajada, ter a comunidade ali presente, ter a comunidade fazendo, né, participando, porque precisa ter esse engajamento, essa aproximação das empresas com as comunidades que estão ali do lado. E às vezes é difícil, porque as comunidades têm um histórico de muitas pessoas chegam lá, prometem várias coisas, né? E às vezes acabam não fazendo. Então, isso é um cuidado que a gente tem muito quando a gente está prospectando, né, comunidades para fazer ação, para estarem ali no nosso banco de comunidades, para a gente falar assim, olha, a gente está procurando, mas não é certo, porque como que a gente vai falar assim, ah, não, a gente vai fazer, e daí chega lá e a gente não tem dinheiro para fazer? Isso é uma questão muito delicada, e eu acho que as comunidades, eu acho que principalmente comunidades urbanas, são muito receosas em relação a isso, em ficar feliz que uma coisa vai acontecer e acabar não acontecendo porque não teve dinheiro. Então, isso é um ponto bem delicado, sempre que a gente conversa com as lideranças, sempre que a gente vai nas comunidades. Mas essa aproximação realmente é uma coisa que ajuda muito na hora de fazer uma regularização também. Então, você já sabe quem são as pessoas que você tem que falar, a empresa já está conhecida lá, já sabe que está fazendo algum trabalho em relação a isso. Então, tudo fica mais fácil, mais suave. Então, eu acho que... E não é uma questão que as empresas não querem, eu acho que é uma questão de dificuldade, né? Não tem só o lado de querer, né? A gente sabe disso. E é uma coisa que a gente também enfrenta, né? Mesmo as organizações sociais, a gente quer muito, quer fazer um monte de coisa, quer abraçar o mundo, e a gente acaba ficando limitado, seja por braço, seja por dinheiro, por parceiros, enfim. Mas acho que é isso, acho que a gente está aí tentando trazer mais para perto todas essas operadoras, essas distribuidoras. E daí eu só queria acrescentar uma coisa que você falou da questão da transição de carreira, né? E o Eduardo falou também de vir para fazer trabalho voluntário. E eu, na verdade, busquei o Litro porque eu queria entrar nesse mundo de organizações sociais, de negócios sociais, de entender como que as organizações funcionavam. Porque era o que eu queria fazer. Então, eu saí da faculdade querendo fazer isso, mas todo mundo falava, engenharia química, tipo, o que isso tem a ver, né? Então, eu fui atrás disso, e eu acho que esse querer entender, querer fazer parte, ajuda muito a gente se dedicar, a gente querer fazer a diferença, porque é uma coisa que não é só para aquele tempinho livre, não, é uma coisa que você está construindo para sua vida. Então, para mim fez total diferença, principalmente quando eu fui... eu estava buscando emprego, trabalho, né, para onde eu estou agora, a experiência do Litro foi super importante para entender como que tudo isso acontece, né, o trabalho que tudo isso dá. Então, eu super concordo com vocês. Então, façam um trabalho voluntário, busquem oportunidades de aprender onde quer que for, né? E a gente sabe que fazer trabalho voluntário também é um privilégio, né? Então, assim, se você puder. Mas eu só falo isso porque eu pude, acho que faz muito sentido, sempre que você quer buscar. E é isso. Beleza, muito obrigado aí. Muito legal também. Bom, a gente tem mais 6 minutos aí. Marcelo, eu vou pedir para você falar sobre aquele overview sobre o mercado de eólica offshore no Brasil, se você puder, por favor. Ok, então vamos lá. Eólica offshore vai fazer o papel das grandes hidrelétricas no passado. Acabou a era das novas grandes hidrelétricas, tá? Praticamente, porque não tem onde construir, porque não tem mais grandes quedas, então questão física, baixo fator de capacidade. Seria necessário muito desmatamento, geraria um desastre ambiental na Amazônia.
não tem reservatório mais, você vê Belo Monte, ficou só o fio d'água, então ele depende das chuvas. É muito longe dos centros de carga, então eu teria que construir como Belo Monte ou como as do Rio Madeira, 3.000 quilômetros de linha de transmissão, perdas enormes, né? Então, as eólicas offshore têm um porte diferente das eólicas terrestres. É um outro mercado. Elas, eu repito, o que eólica terrestre significa é energia no varejo. E a eólica offshore, eólica no mar, corresponde à energia no atacado. É um outro porte, é muito maior. E o Brasil, só pelo crescimento demográfico, precisa, sem contar aumento do PIB, se o PIB ficar zero o crescimento, mesmo assim, pelo crescimento demográfico, o Brasil precisa de 4.000 mega de nova geração de energia por ano. Eu digo isso de energia firme. E usando renováveis, isso chega a uma potência em torno de 8 a 10.000 mega de nova geração por ano. Tá? E isso vai aumentar. Então, a eólica hoje, offshore, é a única grande fonte de energia limpa que vai conseguir substituir as novas hidrelétricas, porque não tem mais onde fazer. Quer fazer grande geração? Vai para o mar. Aqui, ó, Belo Monte aqui em cima, e aqui é futuro Asa Branca e outros. Então, o que a indústria brasileira pode ganhar com a eólica offshore? A fabricação de todos esses componentes, construção de portos, geração de emprego de alta qualidade de vários setores diferentes. Tá? E o que está precisando hoje, principalmente no pós-Covid. Tá certo? Então, nós vamos fomentar a indústria pesada nacional, tá? Desde chapas grossas, forjaria de flanges, fábrica de cabos, caldeiraria pesada para fundações, e enfim, e para poder construir essas eólicas offshore, tem que construir portos dedicados. Tá? Então, nós estamos trabalhando para que na próxima década haja 20 GB de instalação de eólica offshore, uma média de 2 GB por ano. Tá? Então, o que a gente está mirando é algo em torno de 20% a 25% do incremento da geração no país vindo de eólica offshore. Tá? Então, isso que é a nossa visão sobre os próximos 10 anos. Né? E hoje nós tivemos no IBAMA o lançamento do primeiro termo de referência padrão de eólica offshore, foi às 11 da manhã, teve a transmissão do webinar. Então, isso já está no radar do governo, né? E já estão enxergando que esse é o grande caminho. Nós não podemos mais sujar a nossa matriz energética como aconteceu no passado. Tá? E o que é necessário para poder nacionalizar a produção desses componentes e trazer empregos para o Brasil e fazer a nossa nova matriz energética ser uma matriz predominantemente hidroeólica, solar, enfim, renováveis? A gente precisa gerar uma previsibilidade de mercado a longo prazo. Tá? Então, eu estou dizendo que a gente precisa de um programa de incentivo às fontes alternativas, o PROINFA. 2, para eólica offshore, tá? O que daria uma contratação garantida de pelo menos 1.000 mega por ano por 10 anos. De 1.000 mega firme, que dá 2 giga por ano. Tá? Então, a gente tendo um preço de venda de energia assegurado com em torno de $100 megawatt-hora nos 3 primeiros anos, que é o mesmo preço que todas as outras fontes renováveis tiveram no início no Brasil, a gente consegue emplacar isso e conforme for passando o tempo, a gente consegue, as novas vão ter uma necessidade de um preço de venda de energia menor, porque vão chegar as fabricantes, vai ser construída uma infraestrutura e isso vai fazer com que reduza o preço, né, de venda. Então, aqui, tanto o etanol, a fotovoltaica, biomassa e eólica, todos tiveram mais de $100 por megawatt-hora no começo. E hoje não, mal precisa disso. Tá? E não precisa mais de incentivo. Tá? Veja isso aqui. Então, o que falta para deslanchar a eólica no Brasil é um PROINFA 2, isonomia com outras fontes no seu início, poder lançar debêntures de infraestrutura desde o registro da sociedade de propósito específico, revogar o artigo 13 da resolução ANEEL, retirar barreiras financeiras que foram colocadas, construir portos dedicados e o apoio da BIMAC para viabilizar essa mudança na legislação. Nós estamos buscando esse apoio deles. Né? Tá, então, e nós vamos, então, com a eólica offshore, disputar o mercado com térmicas e grandes hidrelétricas, quer dizer, grandes hidrelétricas, aliás, aqui está um erro, não é grandes hidrelétricas, mas com as térmicas e não com as eólicas terrestres. Né?
e que vão continuar a ter um mercado assegurado se ela conseguir suportar, está tendo quase uma canibalização em custos de leilões, tá? Que está quase gerando uma situação de dumping. Tem que tomar cuidado, porque não se pode perder a sustentabilidade econômico-financeira da fonte. Tem que ter um valor que venha a remunerar o capital, porque senão o projeto, o sistema deixa de ser replicável. E é isso que a gente tem que ter a sustentabilidade na área econômico-financeira também. Então, aqui nós temos o preço médio de leilão até o ano passado, para a venda de energia eólica. Só que ela começou com o Proinfa, que foi R$500, que era para estar aqui, mas na hora de converter não saiu, mas seria uma barra o dobro disso aqui. Então, no começo, um incentivo, mas depois não precisa mais, né? Aqui tem alguns projetos que estão já no IBAMA, de concorrentes, amigos nossos, aqui da Bem Energia lá em Camocim, aqui em Caucaia, tá? Aqui os da Iberdrola, né, Energia, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Rio de Janeiro, quanto no Ceará. Tá? Aqui, vizinho da gente, aqui nosso primeiro módulo, menorzinho aqui. E, então, a gente está buscando para ter, e daqui a 10 anos, uma quantidade eólica offshore, a gente tem que fazer o trabalho agora para ter um apoio, para nós apresentarmos um projeto de lei que vai definir a forma de contratação da fonte eólica offshore nos moldes do Proinfa, e o preço de venda de energia eólica offshore com isonomia com as outras fontes renováveis, tá? Então, quando elas forem implantadas. Com isso, deslancha essa fonte. Tá? Então, olha, eu estou contente de ver vocês, jovens, trabalhando por um mundo melhor. Isso, nós estamos juntos nisso, entendeu? Eu fiz uma transição de carreira 20 anos atrás, depois de um acidente que eu sofri. Sou advogado, era tributarista, mas velejador também. Fui estudar energia eólica na COP. Tá? Eu juntei conhecimento de energia eólica com navegação, com direito, e acabou gerando esse projeto. Tá? Eu quero deixar para meus filhos, meus netos, aí um legado de ter aberto nova fronteira energética do Brasil. Isso estava me custando muito caro. Tá? Eu praticamente só invisto há 20 anos, eu não ganho dinheiro com isso ainda. Mas virou uma missão de vida, é mais do que um trabalho. Eu estou perseguindo um sonho. Eu gostaria de recomendar as pessoas jovens que busquem aquilo que amam fazer, tá? E façam, sabe? E que sigam em frente. Nosso planeta está precisando de ajuda. Estamos aqui para ajudar. Eu quero agradecer aí, então, o convite de vocês. E estão aí. Um abraço a todos. Bom, beleza, muito obrigado, Marcelo. A gente já encerrou o nosso tempo hoje. Eu gostaria de agradecer e dizer, só pontuar que o Covid mostrou para a gente que as energias renováveis, elas são muito resilientes, né? Talvez só elas tenham resistido tão bravamente a esse downturn econômico que a gente teve agora. Muito obrigado a todos. Foi um prazer mediar esse painel e eu espero que a gente possa falar no futuro próximo. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu.